nos Romanos. Nós paramos quando Augusto, né, César Augusto, ele assume o poder e começa a paz romana, ok? O que acontece? Nesse período que houve a troca de poder. Por quê? Lembra que eu falei lá em 63, quem foi que entrou em Jerusalém? Quem foi que acabou lá com a festa dos Macabeus? Quem foi? Vamos lá, tá aqui, ó, tá na apostila de vocês aí, ó. Vamos lá. Não, mas quem foi? O homem específico. Valendo, não, aí já erraram. Ia dar um bis para vocês. Pompeu Magno. Foi ele que entrou lá e falou: acabou aqui, quem manda é Roma agora. Lembra que eu falei isso? Nessa época aqui de Pompeu Magno, houve um camarada que vou pedir uma licença aqui para vocês. Não, deixa pra lá, eu não vou falar besteira. Vocês não iriam suportar. Vou parar com o pastor Daniel. Vocês não iriam suportar. Se fosse aqui na América do Sul, eu ia dizer que esse camarada ia ser como alguns brasileiros por aí. Esse camarada aqui, ó, chamado, ó, tá aí na sua apostila, Antipater. Quem foi esse camarada aqui, Antipater? Foi pai de Herodes, mas não foi qualquer Herodes. Quem foi esse camarada? Sabe quem foi esse aqui? Foi esse aqui que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Lá no registro de Mateus, Lucas. Mateus, né? Mateus. Lá no registro de Mateus, foi esse camarada aqui, ó, Herodes o Grande. Foi ele que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Filho de Antipater. Então, em 63 antes de Cristo, um pouco depois, 62 mais ou menos, isso aqui é data aproximada, tá? Não é 100%. 63, 62 antes de Cristo, Antipater, ele, ó, toma aí uma propina aí. Deixa eu comandar lá. Foi isso aqui que aconteceu. Antipater, ele, ó, pagou altos valores para ser regente em Israel. Regente ali da Palestina, toda aquela região da Pérea, Judéia, Galileia, toda aquela parte que tem ali no Novo Testamento, começou por Antipater. E quem é esse Antipater aqui? Esse Antipater, ele é descendente de Edom. Quem era Edom? Irmão de Jacó. Ou seja, Edom eles batiam de frente, sim ou não? Depois que Jacó falou: olha, eu te dou aqui o prato de lentilha, mas tu tem que me dar a tua primogenitura. Para que vai me servir a primogenitura se eu estou morrendo? Me dá isso aqui, pode ficar com a primogenitura. Foi por causa disso aqui, começou a guerra, ó. Até hoje, nós temos aí, ó, Palestina versus Israel. Edomitas versus israelitas, que antes eram os hebreus. É por isso que tem essa rixa, e até hoje tem. O que a profecia disse? Que os meninos dentro do ventre da mãe já o quê? Já brigavam dentro do ventre da mãe. O anjo falou bem assim: olha, aí dentro são 2 nações. Rebeca, o quê? 2 nações? Ah, para.
Vai nascer, Jacó e Esaú. Esaú e Jacó. Edom é o mesmo. Edom que significa vermelho. Ou seja, quando houve aquela disputa lá da primogenitura e o prato de lentilha, houve a rixa. Esaú se enfureceu quando Isaac foi lá e falou: não, eu já abençoei Jacó, você perdeu. Não, mas não tem nenhuma outra bênção aí para não, tem não, acabou. O estoque era só para um. Esaú ficou o quê? Furioso, eu vou matar esse Jacó agora. Rebeca falou: Jacó, linha na pipa, some. Foi para casa de quem? Labão. E Esaú procurava Jacó para matar Jacó. Aí houve aquela reconciliação e tudo mais, mas... Hã? Oi, Jacó, ó, agarrado aqui no calcanhar. Ou seja, Antípater, descendente de Edomita, governando o israelita, o negócio não ia ser bom não. Ou vocês já acham que seria bom? Por isso que os Herodes eram odiados pelos israelitas. Eles não eram romanos, eles eram edomitas, da descendência de Edom. Eles eram edomitas. Eles acabaram com a dinastia Asmoneu, que é o mesmo Macabeus. A dinastia Asmoneu, lembra que eu falei do período da independência? Por isso que foi bom aquele tanto de tempo a gente falando, agora você está entendendo o que eu estou falando. Aquele tempo lá que os Asmoneus ou os Macabeus governaram, eles construíram um grande império. Mas por causa de Pompeu, que invadiu, destruiu, aí Antípater falou: opa, olha essa nota de 100 aqui, deixa eu governar lá. Aí Pompeu: pode ir, mas tem que mandar tributo para Roma. Aí César Augusto, aí Pompeu, que era cônsul de Roma, ele falou: pode fazer, mas Israel vai estar subordinado a Roma. Tá bom, beleza, tem que pagar tributo, vamos pagar. E aí foi quando o Antípater começou a governar. E aí a gente entra na história dos Herodes agora. Vamos lá? Então, o que aconteceu? Antípater morre. Herodes o Grande assume. Mais ou menos no ano 37 antes de Cristo. Herodes o Grande vai lá, toma o poder não, ele assume o trono do seu pai que morreu. E aí ele é aquele tirano, aquele déspota que manda matar, manda dar fim nas crianças abaixo de 2 anos, porque ele ouviu que haveria de nascer um rei que governaria, Cristo no caso, o Messias, que governaria, e ele sentiu, a palavra me ajuda, ele sentiu ameaçado, e por causa da profecia, ele mandou matar as crianças abaixo do quê? De 2 anos, ok? Então foi esse Herodes o Grande, ele assume o poder no período do império de César Augusto. E aí Herodes o Grande morre. Está aí na sua apostila que ele morreu de displasia. Displasia é um tipo de câncer, uma coisa horrível, feia, que a pessoa fede. Mas esse foi comido de bicho, não? Não, esse aqui já foi outro, nós vamos falar dele já já. Herodes aqui é mato, como diz Goiano, né? Herodes aqui é mato, vamos correr. E aí Herodes o Grande assume, tal, ele faz aquela barbárie, manda matar as crianças, porque ele foi enganado pelos magos. Ei, não é reis magos, tá? A Bíblia não vai falar disso não. A Bíblia não vai falar, os 3 reis magos, não. Os 3 magos, só, sim. Não tem nada de rei, eles não eram reis não, tá? Pode olhar lá no texto, não vai falar os 3 reis magos, não. Vamos lá, então, olha aí, tá vendo? Vamos lá no texto, vai lá, Mateus, abre aí, vai, Mateus, tá vendo como é importante? É um detalhe que às vezes a gente, caramba, isso aqui, mas é verdade.
Mateus capítulo 2, vamos lá. Só o epígrafe vai dizer tudo. A visita de quem? Tem rei aí? Mateus 2. Tem rei aí? Tem rei aí? A visita de quem? Pronto, já lemos um capítulo aí da visita dos magos. Não precisa nem ler o texto para saber que eles não eram reis. Eu acho que é porque ele pegava e rasgava Sabe o que era isso aí? Não, deixa pra lá, vamos voltar aqui. Não, porque senão vai sair do tema e não vai dar, ó. Não vai dar, vamos lá. Eu prometo que na história da igreja a gente entra aí na história dos reis magos, tá bom? Vamos lá, na história da igreja. Calma, vamos devagar. Porque senão é muita informação. Vamos lá. Então, morre Herodes o Grande. Ele morre de câncer, de displasia intestino. E aí o que acontece? Acontece que aproximadamente no ano 2, 1 mais ou menos, é muito incerto. O seu filho Arquelau assume o trono. Ele também era descendente, vem da raiz de Antipater, tá bom? Coloca aí, por favor, a raiz genealógica desse povo aí. Vamos lá. É o próximo. Então, aí veio Arquelau. Arquelau, ele governa há pouco tempo, porque ele foi um péssimo imperador, ele foi um péssimo rei. E aí o que acontece? Passou muito. É o segundo. É depois do mapa. Aí. Arquelau governa até o ano 6 depois de Cristo. E aí depois ele sai do poder. Quem assume? Herodes Antipas. Olha aí. Do ano 4 ao ano 39. Esse Herodes aqui foi o que participou, o que mandou matar João Batista. Esse Herodes aqui foi o que João Batista diz para ele: olha, tu tá com a mulher do teu irmão, tu é um adúltero, você vai morrer e vai para o inferno. Tipo isso, parafraseando. Você tá com a mulher do teu irmão, tu pegou a mulher que não é tua, toma vergonha na cara. Era mais ou menos isso. Esse Herodes é o quê? Esse que participou da morte de Jesus. Foi para esse aqui que Pilatos mandou. Aí agora, se alguém já percebeu isso, lá em Lucas, eu acho que Lucas é o único que fala que esse Herodes e Pilatos, eles tinham rixa. Eles tinham um problema ali, mas era desavença política. Era desavença política. E por causa disso, e até porque também Pilatos era romano e Herodes não era romano. E aí, por causa da atitude de Pilatos de mandar Jesus para ele, eles se reconciliaram. Eles ficaram amiguinhos de novo. Porque tipo assim, é como se Pilatos tivesse: eu respeito a tua jurisdição, então julga esse condenado aí porque é contigo. Foi mais ou menos isso aí. Aí Herodes Antipas, ele governou até o ano 39. Herodes Antipas morre, e aí Herodes Agripa, ele entra no lugar de Herodes Antipas. Agripa I foi aquele lá que foi comido de bicho. Porque o quê? Não deu glória a Deus. Ele lá sentado no trono, né? Foi ele que matou o apóstolo Tiago. Foi, Agripa I, sentado lá no trono com as vestes reais. E o povo, parece um Deus. E ele, eu pareço um Deus. Morreu na hora. Alguns historiadores dizem que ele morreu de parada cardíaca. Deu ali um AVC nele e morreu na hora.
Esse Filipe aí que é qual? O Filipe 2. Herodes Filipe? 2. Esse aqui era... Já a gente vai ver ele ali, ó. Ele tá ali, ó. Você pulou aí as ideias, não? Esses que estão com Sim. Olha aí na sua apostila, ó. Ele tá, quer ver, ó? Herodes Filipe. Cadê? Ele é irmão do que tomou chifre lá do Herodes Antipas. Lembra que eu falei que ele pegou a mulher do irmão dele? Ele é irmão desse, meio irmão do outro. Ele é meio irmão desse Herodes aqui, ó. Esse Filipe II aqui, ele é meio irmão de Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas casou com Salomé. Quem foi Salomé? Foi aquela que dançou para ele lá, não foi? Estão lembrados? Ela dançou e aí ele falou: olha, até a metade do meu reino, se tu me pedir, eu vou te dar. O que ela foi pedir? Meu Deus, a mulher ia ser rainha. Aí o diabo entrou na mãe dela e falou: não, pede a cabeça de João Batista. Aí matou o profeta. A mulher ia ser rainha. Se ela falar assim: olha, Herodes, eu quero então a metade do teu reino, Herodes ia dar para ela. Ia dar metade do... Meu Deus, a metade. Ela ia ser uma rainha. Aí preferiu ver a cabeça de um ser humano no prato. Coisa do diabo, né? Aniversário de Herodes. E aí o que aconteceu? Herodes Filipe II era meio irmão desse camarada aqui, que era irmão do que foi, né? Daquele lá, que recebeu esse Filipe II, ok? E veio também o Herodes Agripa II. Quem foi esse aqui? Esse Herodes, deixa eu escrever aqui. É demais. Agripa. Agripa II, quem foi? Esse aqui foi o que estava lá no dia do julgamento de Paulo. Quando Paulo se apresenta diante de Félix para apresentar sua defesa contra o Sinédrio. E aí ele aparece lá. Aí depois de Félix vem Festus. Festus era um procurador, era uma espécie de governador da região. E aí chama Paulo e chama o rei Agripa. Esse Agripa aqui é aquele que fala assim: olha, Paulo, tu quase me convences a me tornar um cristão. É esse Agripa aqui que aparece nesse relato. Esse camarada aqui, ele tinha tanto Satanás no couro dele que ele era casado com Drusila. Mas aí ele não contente, o que ele faz? Ele casa com a própria irmã, Berenice. Vamos olhar o mapinha ali? Olha o mapinha lá, está na sua apostila aí também. Apaga a luz aí, por favor. Esse camarada era Satanás na terra. Vamos entender aqui, vamos entender lá, ó. A partir de Herodes o Grande, o que matou as crianças lá, certo? Então olha só. A referência de Mateus 2 é o Herodes o Grande, que está escrito. Que manda matar, sim, que manda matar as crianças, Herodes o Grande. Antipater não entra no relato bíblico. Antipater é extra bíblico, ele é antes de começar o evangelho. Então olha lá. Esse camarada lá, ó, Herodes o Grande, ele destronou os asmoneus e tal, mandou matar as crianças. Aí o que acontece? Aquela mulher lá, ó, vocês estão vendo lá a mulher que tem um X nela? Ela era descendente dos Macabeus. Ela era descendente direto dos Macabeus. Tanto é que está o X aí, ó, em cima dela. Tá vendo aí? Mariane, o nome dela. Ela era uma princesa da época dos asmoneus. Ela era descendente dos Macabeus. O que Herodes o Grande fez? Aí, o que acontece? Ele teve 2 filhos. Olha os filhos aí que estão com X, os 2, ó. Aristóbulo e Alexander. Olha lá, aqueles 2 lá. O que ele faz?
ele mata Mariane. E ele mata os 2 filhos dele. O camarada que mata a mulher e mata os 2 filhos, ele não vai ter coragem de matar as crianças que ele não conhece? Claro que vai. Claro que vai. Por que ele fez isso? O que ele pensou? O que ele pensou? Ele pensou o seguinte: eu tive um filho com essa descendente dos Macabeus. Se eles viverem, eles crescerem e alcançar a maturidade, eles vão querer vingar. Eles vão querer vingar e vão querer tomar meu trono. Então eu vou acabar com os filhos e com a mãe. E assim vai dar fim à linhagem dos Macabeus, dos Asmoneus. Foi isso que ele fez. Aí ele mata os dois filhos e mata a esposa dele. Ok? Aí essa que está aqui, bem aqui no canto, Doris. Tá vendo aqui, esse filho de Doris aqui é filho de Herodes. Ele também mata o próprio filho. Tá o nome dele aí, aqui embaixo, Antipater, o nome dele. Ele mata o próprio filho. Por que ele mata o próprio filho? Porque ele era um maluco. Esse Herodes aqui, ele era um doido. E aí ele teve filho com aquela mulher lá, Dá para enxergar na sua apostila o nome dela? Dá não? Não dá não, né? Essa mulher aí, ela era uma samaritana. Olha que mistura doida. Ela era uma samaritana. E aí, do fruto desse relacionamento, aquelas são as outras mulheres que ele teve. Do fruto desse relacionamento, nasceu Herodes Antipas lá, o que mandou matar João Batista. Ok? Aí, com as outras mulheres que ele teve, essa aqui, a Cleópatra de Jerusalém. Foi dela que nasceu Herodes Filipe, que casou com a filha do Filipe, que foi, chifrado. E Herodes Filipe I foi o que foi chifrado. Ele era filho dessa mulher aqui, Mariômen era a mãe de Filipe I, que era casado com Herodias, que traiu com Herodes Antipas. Ou seja, aquele relato lá de João Batista pregando a Herodes Antipas, era porque ele pegou a mulher do irmão e casou. Eu falei isso para vocês, ok? E aí o que acontece? Herodes Antipas teve um filho com Herodias. Herodes Agripa I sucedeu seu pai, e esse Herodes Agripa foi o que foi comido pelos vermes, pelo bicho, porque não deu glória a Deus. E aí o filho dele assumiu, Herodes Agripa II, que casou com Drusila, mas ele não estava contente, casou com a própria irmã, Berenice. Você vai achar esse relato, eu esqueci de colocar aqui para você, mas na história da igreja, acredito que a gente vai entrar nesse assunto aí, ou em Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar esse relato, deixa eu me localizar aqui, lá em Efésios 24, Efésios 24, 25 e 26, Efésios 24, 25 e 26, é quando Paulo está lá diante de Festos, para fazer a sua defesa e diante do Sinédrio. Aí você vai ver esse relato aí, que esse rei Agripa aqui entra com Drusila, entra de braços dados e tal, na reunião para ouvir Paulo, ok? Então, esse camarada aqui, esse Herodes Agripa II, foi ele que se aliou com o general Tito para destruir Jerusalém no ano 70.
dentro do ano 66 a 70, Jerusalém deixou de existir. Veio a queda dos muros. Durante 7 dias no ano 70, fizeram um cerco em Jerusalém e derrubaram todos os muros. Derrubou o muro de Jerusalém. General Tito, um romano, entrou, destruiu, saqueou, matou, destruiu e levou, fez com que acontecesse a dispersão, a diáspora, que só foi, que os judeus só voltaram, só foram repatriados em 1948, com o tratado de, alguém sabe aí? Eu esqueci agora o nome. Vou dever para vocês o nome desse tratado. Houve o tratado para que os israelitas voltassem para Jerusalém. Inclusive, foi um brasileiro que foi decisivo nessa votação aí para que os judeus voltassem para Israel. E o nome dele é quem? Oswaldo Aranha. Depois você coloca lá, Oswaldo Aranha, na internet. Você vai ver que ele foi uma peça-chave para a repatriação dos judeus. Eu esqueci o nome agora do tratado, rapaz, estava aqui na ponta da língua. Ó? Não, esse Tordesilha foi na época do Brasil Colônia. Foi muito antes. Esse tratado foi já agora, em 1948, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. E o que aconteceu? Esse Herodes Agripa aqui, foi ele que ajudou a Jerusalém a ser destruída. Ok? Vamos correr. Meu Deus do céu. Sim. Eu acho que eu já sei de onde vem a inspiração das novelas demoníacas da Globo. É de Herodes aí, ó. E essa família aí. É tudo desse jeito. Vai saber. Não é? Matar o próprio filho. É comprovado que a maioria dos filmes é baseada nas histórias de guerra. É baseada nas histórias da Bíblia. A maioria dos filmes. Mas, na verdade, ele estava zombando com Paulo quando falou que Paulo quase convenceu ele, né? Sim, tinha uma espécie de zombaria, mas Paulo aproveitou a zombaria dele para até refutar o que ele falou. Tu quase me convence, se por pouco ou por muito, né? Paulo até usou ali o argumento dele para contra-argumentar o que ele falou, e aí foi quando, opa, peraí, vamos ficar quieto aqui, porque esse camarada aí sabe o que está falando. Foi mais ou menos isso que a Agripa fez. Então, esse camarada aqui foi muito atribulado, descendente de Herodes, não podia esperar nada menos, ok? Vamos correr, meu Deus. Mundo religioso, todo mundo sabe que os romanos eram extremamente religiosos, eram pagãos, eles adoravam a deuses, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham lá o panteão dos deuses. A gente falou isso aqui na aula retrasada, quando o helenismo entrou no mundo. Vocês lembram que eu falei? O culto, a cultura entrou no mundo. E aí o que aconteceu? Os romanos, quando dominaram o mundo, pode passar por favor, eles fizeram uma espécie de sincretismo. E que sincretismo foi esse? Eles trocaram aí o negócio. Por exemplo, no panteão grego, Zeus era o deus do raio, era o deus do trovão, era o chefão lá dos deuses, né? Só que para os romanos, quando os romanos assumiram o poder, eles trouxeram a cultura deles, Zeus era chamado de Júpiter. Na cultura grega, Hermes, que é o deus da mensagem, é o deus que leva a palavra para os romanos, ele era chamado de Mercúrio. E aí engraçado que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 11 e 12, quando Paulo e Barnabé entram ali nas cidades da Galácia do Sul, em Derbe, em Listra, quando eles oram
por um paralítico e ele levanta e sai correndo e o povo, olha, eles são deuses, os deuses desceram até nós. Aí o que o sacerdote de Júpiter fez? Pegou e queria sacrificar para eles, para dizer, olha, eles são deuses, vamos sacrificar a eles. Os deuses se manifestaram entre nós. Aí Paulo e Barnabé, diz a Bíblia que eles se lançaram no meio da multidão, rasgaram suas vestes e falaram, nós somos homens como vocês, para com isso, nós somos homens, não somos deuses, mas existe um que fez os céus e a terra e tudo que nele há, apontando para Cristo. Por que que eles compararam Paulo e Barnabé com Júpiter e Mercúrio? Porque Paulo era tido como Mercúrio e Júpiter era Barnabé. Porque Mercúrio, ou Hermes, era o deus que falava. Na cultura greco-romana, era sempre assim, o deus menor falava e o deus